Ecco, una buonasera a tutti quanti. Come di costume, noi impissemo radio, intacchiamo radio che demo ose perché sei in aria il programma Le Frottole del FIFO in podcast di questo giorno 28 di settembre del 2025. Un pochettino atraso perché ha dato un piccolo problema tecnico, ma questo lavoro noi risolvemo. Ora vogliamo ringraziare prima di tutto i nostri patrocinatori, che è quella gente che dà forza per noi essere qua. Ringraziare Serginho del Studio Alfa, il Dudu, che è il nostro produttore, la Eccelência Produções, JL Energia Solar, perché il sol non manda conta, Ótica Padilhas, il primo anno, mi sempre invito tutti quanti, vem vedere coi tuoi occhi, ma coi occhiai della Ótica Padilha, Grifa Doces desde 1996, deixando a vida mais doce, Zafateiras, meu amigo Gilberto, lá no Distrito Industrial, Posto Toffoli, Marcelo, tutta a família, MR Embalagens, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao antigo bar de la Bordina, Concretos Alvorada, meu amigo Nego Perezão, produzindo aqui em Marau, no Distrito Industrial, entregando em toda a região e com transporte próprio. Pessoal da Xlândia, domingo é dia de descer na Xlândia, comer aquele petisco, aquele X, tomar uma cervejinha gelada com os amigos. Sotile Empilhadeiras, a Mecânica Piton, Pedal Chip, Pigback, pode chegar ali que não tem errado, Mecânica Piton. Desce Lanches logo acima do Mercado Binda, atendendo de segunda a segunda à noite, sábado abre também de meio-dia para almoço. MZ Odontologia, Dr. Moisés Cardoso, seja lembrado pelos sorrisos que você espalha. Restaurante e Café La Cabanha, atendendo de segunda a segunda, das 6 da manhã às 4 da tarde. Líder Equipamentos de Proteção e também uniformes. Contabilidade, na pessoa do meu amigo Gilmar Bonenberger, fazendo também a contabilidade rural. E ainda com Capricho Lavanderia, meu amigo Evângelo, acompanhando a nossa programação também. Auguri ai nostri italiani che lavorano come i can, da ormai fa 150 anni che dell'Italia è lontano. Quanti sforzi e soffrimenti e nostalgia nel passato, ma adesso si è contenti perché la sua parte ha fatto. Italiani, gente di fede, forza, contentezza e salute, che ha fatto quel che si vede per la sua etnia e per tutte. Cantar, ridere, spartir, le ore di contentezza e dopo che andò alla messa la notte da durava fino al giorno se schiarir. E se sta con questa allegria, contentezza e disposizione che italiani si devono compire 150 anni della immigrazione. E se con questa contentezza, se con questo proposito che il programma Le Frottole del FIFO ancora riceve una persona tanto importante, perché se un italiano, se un agricoltore, se dell'agro, se un pecuarista, se del commercio e se una persona che ha aiutato tanto la comune di Marau, specialmente le entità gauche del nostro tradizionalismo, perché siamo ancora a vivere, a finire i festeggi farroupilha di questo anno del 2025. Allora, l'invitato in cui, se Volnei Poletto, buonasera. Buonasera Fifo, tudo bem? Parli anche in italiano? Un poco sì, ma no, massa, accompagni no. No, ma per quella non vuol dire, perché noi altri qua possiamo parlare in italiano e possiamo parlare anche in portoghese. Chi che viene qua riceve della mia mano un libro, Le Frottole del FIFO, 35 anni, per ti portare a casa, spartire con la famiglia, ridere e scherzare un pochettino. Ma anche noi altri vogliamo sapere della cultura gaucha, perché la cultura italiana, giorno di quella è fortissima, ma la mia è sempre stata così. La cultura gaucha anche. Quando ti te gas cominciare a tanti anni in Rio, te fai parte ancora del CTG, quando te eri fuori qua della comune di Marau, in un altro posto, com'è che era smissiare con la cultura gaucha? Aveva tanto appoggio delle persone, in pienea, gli eventi, com'è che viene fuori? Olha, Fifo, vou falar em português. Sim, pode falar em português. É melhor pra gente. Na verdade, quando a gente começou a conviver junto com a nossa tradição, eu morava em Getúlio Vargas, morei um período lá, e lá nós fundamos uma entidade que era Garão de Potro, que era uma entidade que participava dos rodeios, e aí, até os primeiros 2 anos a gente nem laçava em nada, nós ia participar. Os eventos eram totalmente diferentes que hoje. Os eventos, eu cito dizer hoje, assim, que eram muito mais tradicionalistas que hoje, né? Hoje envolve muito dinheiro, naquela vez não existia dinheiro, existia amor à tradição.
Então a gente ia para um rodeio, acampava 2 dias no rodeio, dava muita gente na época, para tirar 3 armadas. Era uma no sábado e 2 domingos. Era mais um passatempo de família, um esporte, então, que vocês também lá tinham a profissão de vocês, trabalhavam a semana toda, no final de semana queria pegar a família e ir lá pro parque de eventos, no caso. Daí se fazia acampamentos, tinha gaita, acho que se convivia muito mais a nossa tradição que hoje. Dentro eu falo daquilo que a gente convive, que é a parte campeira, a parte de laço. Na época, cada acampamento tinha um gaiteiro, cantava, um visitava. Hoje ele ficou um pouco mais profissional, hoje envolve valores, houve custo. Naquela época você doava gado, ninguém cobrava nada, né? Era totalmente diferente, não existia custo para o evento. Hoje os eventos são muito caros, tem muito custo, né? Sim, todos os eventos, tanto da área gaúcha quanto da cultura italiana. Já envolveu mais profissionalismo, um juiz, um narrador, e lá vem ECAD, e lá vem tudo, né? Sim, é tudo. Tudo vem somando junto, né? É tudo uma bola de neve. E daí isso vem gerando custo e que vai lá dar no laçador, né? Vai dar num patrocinador, num poder público. Hoje, nós que em Marau temos um apoio grande, sempre tivemos, né? Em todos, independente de quem passou, sempre apoiou as entidades. Sim. E só por isso sobrevivem, né? Sim, a gente sabe que hoje não se faz um evento. Domingo passado foi o dia da gente conversar com o pessoal da Expo Marau. Então, estiveram aqui o presidente do Cored, o presidente da Expo Marau também, e a gente que faz os eventos da cultura italiana também sabe que antigamente também, e às vezes até a gente acaba reclamando, né? Mas no meu tempo lá a gente pagava passagem, a gente pagava o almoço, a gente pagava o hotel. E eu também, com o passar do tempo, eu parei de reclamar e vi que não adiantava gritar com surdo, como a gente fala, porque realmente as coisas mudaram. Hoje não tem mais como tu fazer um evento, seja ele de qualquer cultura, se não tiver o dinheiro, né? Se tornou muito caro, a infraestrutura, o transporte. Então, realmente, o que acontece? As pessoas também têm que entender que os tempos eles mudaram. Mas, em contrapartida, a gente que tem também... eu digo, o poder do microfone, de poder falar para as pessoas, e agora nesse programa, para ficar aqui registrado, eu preciso trazer aquelas pessoas que iniciaram tudo, né? Por exemplo, eu também já tenho quase meio século, então eu lembro que desde criança eu ia lá no parque de rodeios com meu padrinho, né? Que eram vizinhos nossos aqui, eu criança, e lá era nesse efetivo. Lá, eu lembro como se fosse hoje que eles iam. Vamos lá no acampamento do fulano lá, que lá eles trouxeram lá o trovador, aquele famoso que vinha aqui para o município de Marau, aqui, que não sei se ainda é vivo, Palito era? Tinha o Palito. Tinha o Palito, eu me lembro, lá vamos lá, que lá eles trouxeram pela boia. Eles iam almoçar, eles iam jantar, davam... Era o amor à tradição. Era o amor à tradição, o amor à cultura. E nós também na parte italiana, a gente saía daqui para ir a Santa Catarina, para ir para o Paraná, né? Não media esforço. Não, e era tudo puxado do bolso, a gente ia lá sabendo que não... E graças a Deus, que essa semente, ela deu resultado, ela gerou frutos, né? Então, hoje nós temos aqui, tanto na cultura italiana, quanto na cultura gaúcha, o parque de eventos nosso, que serve para vocês da cultura gaúcha, e também é minha cultura, porque eu também sou gaúcho, e vai servir para a italianada também, porque nós vamos fazer lá ano que vem o Festival Nacional do Salame. Vai ser a primeira edição que vai ser no Parque de Eventos, que lá no início foi denominado Parque de Rodeios, né? Sem dúvida. Agora não, agora ele é Parque de Eventos. E ele comporta, né? Comporta todos. Nós, tradicionalistas, lá no início, a gente até contestava isso, porque não fui eu desbravador do parque, porque na época do parque eu nem estava em Marau e era até uma geração um pouco antes que eu. Mas, na verdade, hoje você vê que tudo comporta. E eu sempre defendi tese de até cobrir a pista, mas não por laço, porque dentro da pista pode fazer a Expo Marau lá por bicho, que eu acredito que a Expo Marau é muito bem organizada, mas o que leva muito público é animais, né, para as exposições. Tá fazendo falta essa parte. Tu vai para Esteio, tu vai lugar, os pavilhões dos animais sempre lotados, né? E isso faz falta para Marau. Agora o pavilhão novo ficou bonito, né? Foi inaugurado agora o fim de semana passado. Que bom que vai o Festival de Salame lá. Tem outras entidades a promover eventos. Isso é uma estrutura que o poder público nos dá mais capacidade para as entidades poderem tocar. Eu falo das entidades menores, não do CTG, os dois CTG, porque são fortes, têm há muitos anos, né? Já caminham com as próprias pernas. Mas as entidades pequenas, que elas dependem
unicamente quase só do rodeio de Marau, limita muito as entidades a evoluir. E tu construiu uma sede, o custo é altíssimo, é complicado manter, né? E manter depois também. Bom, Serginho, eu vou chamar os comerciais aqui e na volta dos comerciais nós vamos conversar mais aqui com o Volney Poleto, grande incentivador, idealizador e que vive a cultura gaúcha no seu dia a dia, todos os dias, né? Como a gente fala aqui, não se veste de gaúcho, ele é um gaúcho de profissão, inclusive, que participa de todos os eventos, não só aqui do município do Marau, mas da região também, para manter viva aí a nossa cultura gaúcha e essas pessoas que a gente precisa valorizar e deixar registrado aqui no podcast Le Frottole del Fifo, que no parla mia sol que italiano. Dá que paia ai nostri patrocinadores, Serginho. Bem, Lora, quiser Drio dirte, a ti que ti si casa, un truconasso de vero cuore, vuoi mandare un trucone speciale al mio grande amico Tenente Pisi, uma coisa é um dentista, mas quando você stai lá em Livramento em 96 era um oficial dentista, allora Tenente Pisi, nostro amico lá de Nonuai, da terra dos mártires, che porteremo anche qua nel programma, Gabel che conferma la presenza, bisogna solo che non altri saber quando, perché lui là lavora con musica, è un dentista, e anche il galla sua famiglia, tutta rento della chiesa, per cantare, per portare avanti della sua maniera, è un italiano, né? Il tenente Jairo Pisi, allora un strucconasso a te e a tutta la tua famiglia, siamo di rispettarti. Volney, falando ainda dos festejos farroupilha, que ainda estão acontecendo. Setembro é o mês mais forte, vamos falar assim, da cultura gaúcha, mas de janeiro a janeiro nós vivemos a cultura gaúcha, você em especial no teu dia a dia, como comerciante, sim, trabalhando inclusive com os apetrechos, né? Na tua loja lá tem pilcha também, né? O pessoal pode chegar ali, entra lá em pelo e sai pilchado. É verdade. Olha, do festejo farroupilha a gente teve várias experiências e, na verdade, nós temos um acampamento aqui, né? Que eles tinham, por várias vezes, começou e parou em 2014, nós ativamos ele por umas 5 edições, eu fiquei como presidente do evento, e daí voltamos e ativa, e também bom, tem umas coisas, umas experiências importantes que é a divulgação da tradição, que eu acredito que a Semana Farroupilha seria mais para divulgar, para nós cultuar a nossa tradição para essa geração nova que vem vindo, porque se nós não ir fazendo crianças novas do meio, nós não vamos levar a nossa tradição adiante. Claro, e deixa eu te perguntar, uma pergunta minha, que essa parte eu não lembro. O acampamento ele acontecia no centro da cidade, na praça, no entorno, ou sempre foi lá no parque? Eu não lembro dessa parte mesmo. Eu acho que no início ele acontecia na praça, que foi esses anos que eu não estava em Marau. Depois ele aconteceu umas épocas no parque, depois ele desativou, não existia, e de 2014 que nós voltamos a fazer de novo. Porque a gente sabe também que os eventos, ele depende muito da gestão que dá, né? Da gestão, tanto do poder público quanto da gestão das entidades. Quando não querem, não fazem. Quando querem, fazem, né? E daí de 2014 ela vem acontecendo e tem sido uma boa divulgação. Eu tive o privilégio de ser o patrono em 2023 e eu tive uma experiência ímpar, coisas que eu não imaginava, porque a gente faz um trabalho nas escolas e nas creches, e visitei todas as creches de Marau, 100% das escolas e as creches, foi uma coisa fabulosa. Nunca imaginei que tinha tanta criança em Marau e gente com capacidade de cuidar de tudo aquilo.
e tentando levar a nossa cultura lá para dentro dos colégios. Né? E a gente teve até uma reunião esse dia com os patronos, ex-patronos, e vamos tentar fazer um trabalho em cima do poder público para nós poder ter porque hoje a lei poderia ter matéria do tradicionalismo dentro das escolas, né? Então tentar incentivar mais, mostrar a nossa cultura de verdade, né? Não se resumir só na hora de entrar no CTG, porque para a pessoa ir lá, ela tem que gostar, ela tem que conhecer, isso me serve, isso eu quero. Claro. E se tu fizer um trabalho e tu resgatar 1, 2, tudo aquilo que tu levar para dentro, só vai ganhar um movimento, né? Claro, claro. Isso a gente fazia com a própria cultura italiana, com os movimentos, o encontro dos difusores do italiano, que sempre acontece no mês de novembro. É exatamente para isso. Porque nós lá, os mais antigos que eu, né, e eu também, a gente sabia que a gente tem um limite aí, né? Daqui a pouco vem a idade, daqui a pouco vem os afazeres, mas aquela geração nova que está vindo, se pegar gosto e der continuidade, que pai que não quer ver um filho seguindo a profissão? Às vezes não acontece. Tu mesmo tu tem. Tua filha trabalha contigo também, está ali presente, dúvida. Tua esposa está ali. Então, eu sempre falo nas empresas que eu visito alguns clientes meus que conseguiram essa façanha. Mas é puxado, daí eu digo, mas tu não tem orgulho de ver que tu tem 2 filhos trabalhando dentro da tua empresa, a tua esposa está ali sentada... Conseguindo fazer a sucessão, né? A sucessão. Claro, tem os outros funcionários também, mas e isso acontece também dentro da cultura, porque se eu faço a minha parte, eu não deixo um sucessor, eu não ensino... Vai parar, né? Eu tive o privilégio, porque a minha filha foi a primeira prenda a laçar a cavalo dentro da nossa região, né? Com 12 anos ela começou. E graças a Deus sempre carreguei sobrinhos, crianças. Uma época ela dizia, o poleto da piazada, aí naquelas vaquinhas paradas que foi implantado lá nos anos 90, né? Como a gurizada gosta e como pegou isso aí? Sem dúvida. Eles já aprendendo? É verdade. Foi a dona Gilda, que, aliás, na época que implantou, daí ela obrigou umas horas a fazer, porque aqueles mais tradicional, antigo, que era o sistema antigo, que era as Três Armadas, não aceitava isso. Mas foi uma coisa que levou gente para dentro do movimento, né? Porque daí tu incentiva a criança, vai o pai, vai... Porque, na verdade, a tradição é família. Onde tem o pai, tem o filho no mesmo acampamento, tu consegue acompanhar a família. Isso que é muito interessante para o movimento e para a própria criação da família, né? É um ambiente bem salutar, né? Sim, e a gente que faz os eventos, eu também participo sempre com as coberturas e a gente comenta, né? Que em qualquer evento que tem da cultura gaúcha, você vai ver lá o gaúcho, aprende, enfim... o pessoal piochado, ele vai estar lá com a faca dele na cinta, mas não tem problema nenhum. Começa um evento de 1 dia, 2 dias, 3 dias, seja o rodeio internacional aqui de Marau, que às vezes dá 4 dias, né? 3, 4. Não dá um incidente de nada. Todo mundo está ali para se divertir, são as crianças, é a família, e sempre dá certo. Então, essa que é a receita do CTG e das entidades também, e especialmente do tradicionalismo gaúcho. Sem Funciona dúvida. Porque tem lá a família e é a sucessão. É disso que a gente fala. Então, sempre quando a gente vai fazer um evento, eu falo dos italianos, eu falo dos gaúchos, com uma cobertura, com uma transmissão, a gente percebe isso. E é lá nas crianças que está o futuro. Isso também a gente sabe. Então, que bom que a dona Gilda Galhazzi, figura importantíssima também para a cultura gaúcha, e eu presenciei várias vezes ela nos eventos, e não, aqui a nossa regra é essa aqui, ó. Para receber o troféu que você ganhou, você tem que vir piochado, tu não pode vir com a latinha na mão, depois tu vai sentar lá no teu acampamento com a tua família, tu vai comemorar, mas aqui na hora de receber, tu volta de chinelo, tu não pode, tu tem que estar com a bota no pé, porque foi assim que você competiu. Eu presenciei isso dela, e é isso que mantém nessa... na verdade, no início ela era muito contestado por machismo, mas na verdade ela organizou muito a sétima, nossa região, aí que disso tinha como tudo cobertura. Isso, e foi muito bom, excelente o trabalho dela, foi um tomo grandíssimo dentro do movimento, né? E a gente trabalhou com ela também em 2011, eu fui vice-diretor da sétima, junto com o Paulo Rocha, e a gente fez um trabalho muito bom na época, e até conseguimos, na época, agregar as entidades para que fizessem o rodeio, né? Nós tivemos o privilégio de agregar em Marau, na época, com 6, conseguimos Tapejara e conseguimos Ciríaco, também agregou as entidades. Depois Ciríaco não prevaleceu. Tapejara agrega até hoje, e Marau terminou todo aqueles torneios pequenos,
Cada um fazia numa data. Fazia uma data, era um custo maior até para o poder público, tinha que disponibilizar o parque várias vezes. Hoje somos 9 entidades que fizemos, mas saía 7 eventos por ano, né? E assim, diminuiu os eventos e melhorou a qualidade. Ficou um evento grande e bom, e até para o município representa melhor. Né? Claro, então, e agora então nos festejos Farroupilha, o que acontece? Todas as entidades, elas estão participando, né? No caso aqui de vocês, o Piquete de Laçadores, os parceiros, esse ano trabalhou também, né? E teve aí uma entidade que fica a cargo de fazer a organização maior, fica a responsabilidade maior e todas as outras ajudam. Né? Não chega a ser assim, Fifo, você monta uma comissão. Uma comissão dos festejos Farroupilha. Esse ano foi o Valdecir dos Santos, que na verdade... Estiveram aqui também ele, o Heleno. Que por sinal até nem faz parte do... Ele tem uma entidade, o Capinguí, que faz um torneio separado. Ele nem é do grupo do rodeio. Mas a Semana Farroupilha não tem nada a ver com o rodeio. E daí é outro evento. É outro evento e ele coordena, né? E você faz toda aquela programação que tem lá desde a sessão da Câmara, tem a missa, tem o acampamento, faz um torneio. Esse ano o desfile foi fantástico, esse ano deu grandíssimo e o São Pedro nos ajudou. Já o Laço ele não nos ajudou muito, que choveu bastante, prejudicou bastante o evento, mas conseguiram fazer e terminou tudo tranquilo e deu tudo certinho. Mas a ideia é sempre a mesma. O desfile é para quê? Para aquele pessoal que é tradicionalista, continuar participando e para aquelas pessoas que querem lá assistir e daí também vai sair aquele pessoal futuro que vai gostar de lá. Sem dúvida. Lá. É que tem gente que trata um cavalo, não participa de laço. Ele cuida um ano para ir para o desfile. Ele cuida o cavalo para desfilar dia 20 de setembro. Eu acho lindo, leva uma criança, e lá vai um pitinho, vai um no colo. E aí é que tu vais fazer os novos tradicionalistas, né? Claro, claro. E quem não conhece também... vai ter ali o privilégio no desfile de conhecer e de entrar um pouco nos costumes também, né? Da cultura, né? Da cultura, seja lá na gastronomia, isso também, eu me lembro que desde criança, no 7 de setembro era a tradição, tu ia lá marchar, desfilar na avenida, até comentei no dia do desfile italiano, daí que a gente estava se esperando ali do lado do Mário Cordasso, que a gente ainda usa ali perto do teu estabelecimento, e disse, olha, por acaso... A gente conversando aqui, mas eu me lembro como se fosse hoje, que o meu pai me levou ali na frente, que tinha um sapateiro ali, tinha uma sapataria ali, a casinha ali, que tá até hoje ali. A entrada da avenida ali. E quando nós saímos, o seu Mário Cordasso abriu o porta-mala do Del Rey dele e descarregou 2, 3 mudas de árvore, e uma é essa aqui, ó, que ele plantou aqui e a gente presenciou aquilo ali, que o buraco estava pronto ali. Certo. E ele só largou a muda e disse, não quero que quebre, porque aqui agora eu vou cuidar E ele plantou algumas árvores, então é o tempo que vai passando. Sem dúvida. E a gente se vê inserido também dentro dessa cultura, né? As curiosidades, né? Muita gente não vai lembrar, mas ali tinha uma sapataria, eu fui lá, eu já fui pilchado de chinelo. E ali eu botei a bota, eu calcei a bota e dali nós fomos assistir o desfile, na avenida, que o pessoal estava se esperando ali. Então... são as curiosidades que a gente tem que trazer e as coisas importantes também, senão o pessoal vai achar que o rodeio, que os festejos Farroupilha, que a própria tradição gaúcha, não que ela não seja uma coisa só, ela é uma coisa só, ela se transforma numa coisa só, mas tem cada entidade fazendo sua parte. Sem dúvida. Porque... cada pessoa, cada gaúcho fazendo sua parte. Sabe, você não anda, né? Quando ele é grande, o evento, ele depende de todo mundo, né? Isso. Uma pessoa sozinha não faz nada, né? E a gestão, ela vai passando, né? Como a gente fala, então pega uma gestão aí que dá ênfase a algumas coisas, que dá menos, mas a coisa continua acontecendo. Continua andando, né? E a modernidade veio também, né? A gente não discute muito, porque... a evolução ela sempre tem, né? Claro, as tecnologias. Mas dentro da tradição teria que se manter o máximo possível, né? Eu lembro que nós conversando um dia com o Chico Longo também, que é um grande tradicionalista, uma figura importantíssima para a cidade de Marau, ele disse, um dos grandes incentivos, o que fez o pessoal continuar laçando foi as motos, porque numa parte ali ele se ajudou, o pessoal tomou gosto ali por fazer os laços aí, e daí eles continuaram treinando e depois eles voltaram pro cavalo também. Sem dúvida, que é uma maneira, né? Porque hoje o custo é alto, né? Tu não tem como manter um boi ou uma coisa e competir a nível desses laçadores, que hoje laçam muito, né? Então, para tu ter algum nívelzinho, tem que treinar uma vaquinha mecânica, uma coisa, enfim, essa é a realidade, não tem muito o que fazer. É que nem quem mora num apartamento e foi acostumado a vida inteira numa casa e tal, ele quer fazer o churrasco, ele vai ter a churrasqueira dele lá no apartamento, ele vai continuar fazendo, ele vai manter a tradição. Vai ter que se adaptar ao sistema. Vai ter que se adaptar ao sistema. Verdade. E é isso aí.
Ô Ney, deixa eu agradecer aqui a JL Energia Solar, porque o sol não manda conta, a Ótica Padilha, nossos amigos aí da Ótica Padilha comemorando já o primeiro ano, Grifa Doces, desde 1996, tornando a vida mais doce, as Afa Telhas lá no Distrito Industrial, Posto Toffoli, da família Toffoli, tem Vila Maria, tem Marau, tem o Centro de Pneus Continental, tem o Boliche, dá pra chegar ali que não tem errado, viu? MR Embalagens, meu amigo Moraci e a Mari, pessoal aí na Avenida Presidente Vargas, em frente ao antigo Bar da Bordina, as embalagens aí para as capelas descartáveis, né? Não pode faltar na tua festa. Concretos Alvorada, aos cuidados do meu amigo Nego Perezan, a Xlândia, é domingo, dia de descer na Xlândia, Sotile Empilhadeiras, conosco ainda a Mecânica Piton, pedal chip, para tirar o delay do acelerador, deixando com resposta imediata nas ultrapassagens. Pode chegar ali na Mecânica Piton que não tem errado. DS Lanches, logo acima do Mercado Binda, conosco também MZ Odontologia, aos cuidados do meu amigo Dr. Moisés Cardoso, Contabilidade, o Gilmar Bonenberg, fazendo também a contabilidade rural. Líder Equipamentos de Proteção e Uniformes, Restaurante e Café La Cabanha, atendendo de segunda a segunda, das 6 da manhã às 4 da tarde, como diz o lei, sem fechar de meio-dia. Quarta tem peixe, na quinta-feira tem a comida típica italiana ao meio-dia, na sexta-feira tem feijoada, sábado de meio-dia no La Cabanha tem o Festival do Cordeiro. Vem pro La Cabanha. E ainda com Capricho Lavanderia, os cuidados do meu amigo Evângelo, não vai ficar se estressando lavando roupa, passou esse tempo. Hoje você tem aí a Com Capricho Lavanderia, leva atrás, deixa limpinho, perfumado e não precisa se estressar. Ney, voltando a falar da cultura gaúcha. Então, hoje, lá no Parque Lauro Riceiro e Bortolom, nós falamos aí que comporta todo tipo de evento, né? Mas quando iniciou lá, tu te lembra do primeiro rodeio, da primeira festa que vocês foram fazer ali? O que mudou daquela época para agora? Tu participa há muito tempo, só com o piquete aqui de laçadores, os parceiros, são 25 anos, né? 25 anos aí é uma longa história, uma longa trajetória. Nesse período aí, vocês laçaram Rio Grande afora? A gente andou bastante e do Rodeio do Amaral, que eu lembro, na verdade, como eu fui em 84 para Getúlio Vargas, eu morei esse período lá, eu não participei dos primeiros eventos dos eventos do rodeio. Eu, na verdade, comecei mesmo em 89 e 90, mas eu vinha de Getúlio nos rodeios. Eu vinha assistir os rodeios aí, e lembro, assim, que onde hoje tem o largador de boi para baixo, lá tinha o acampamento do Centinela do Pago, tinha do Felipe Portinho, tinha o Tropeiro dos Pampa, que é esse do Chico Longo, que era o Volmir Sardo, na época era das entidades mais antigas. Já existiam todos os acampamentos, a gente vinha ali comer um churrasco, assistia. Também a gente veio aprender um pouco da cultura depois dessa idade aí, né? Porque eu também antes não convivia muito com o tradicionalismo, eu não fui criado dentro do tradicionalismo. Eu vim conhecer lá depois dos 20 e poucos anos. Tu vê uma curiosidade também. O pessoal acha, não, esse nasceu dentro do CTG. A minha profissão lá começou a agregar, a lidar com boi, com cavalo, e assim nos ligou. Dentro da agricultura. Nós tínhamos supermercado lá, daí comprava boi, essas coisas. E daí naquela época, quem conhece ali perto de o Engen, onde tem a escola agrícola, nós tínhamos uma propriedade e lá nós fizemos 2 rodeios. Para tu ter uma ideia, assim como era a realidade, era totalmente diferente. Nós fizemos 2 rodeios com 30 quintetos, né? Mas chegamos a vender 1.800 quilos de carne por evento, né? A população... Aqui, já a propriedade era Sertão daí, né? Sim. Bem na escola agrícola, mais lado. Então o povo ia muito assistindo, aí se fazia gineteada em boi, naquela época cavalo nós não tinha. Isso eu achava muito bonito, porque daí tu ia lá, nós montava um tablado no meio do mato, fazia o baile no meio do mato, em cima de tábuas, assim, a né? moda antiga mesmo. Os rodeios eram isso, né? Era outra realidade que se vê hoje, né? Então aquilo dava um povo, assim, extraordinário, né? Era coisa linda de você ver. E ali é que fui pegando mais o gosto. Daí quando eu voltei para Amaral, quando eu cheguei em Amaral, me convidaram, fui laçar no Centinela do Pago, lacei de 93 até 99, e daí que no ano 2000 eu fundei com mais uns companheiros, os parceiros, né? Isso aí tu já tinha a família constituída? Já tinha voltado, né? E todo mundo participando, todo mundo... Sem dúvida, né? Junto, né? E daí ali que fundamos os parceiros em 2000, e daí ficamos filiados ao Centinela do Pago uns quantos anos, depois
por motivo do rodeio da EBS, filiamos uma época com o Tropeiro dos Pampa e depois filiamos direto ao MTG em 2007 e daí somos filiados direto. Por exemplo, para mim, entender para quem está em casa também, hoje para fundar uma entidade, o que é preciso? O que é preciso para fundar um piquete de laçadores, um quadro de laçadores? Hoje ele está meio difícil, o MTG não quer mais abrir muito a mão, porque ele acha que deveria diminuir a entidade e agregar e ficar maior. Mas tu tem que ter um número X de sócio, na nossa época era 80 e poucos sócios no mínimo. Não é fácil, né? E que tem que ter uns quantos anos de constituição, provar quais são as tuas atividades, né? E daí tem que registrar uma empresa, um CNPJ, tudo é um processo, é que nem montar uma empresa aí, né? E tem que ter o responsável. E daí tu tem que ter o apoio, tu tem que ter o aval do poder público e no mínimo 3 entidades já tradicionais que te deu o aval para o MTG te aceitar, né? Que seriam os avalistas. Os avalistas, né? Tu tem que aval, a gente já teve quem foi do nosso e nós já fomos de outros também. Claro, né? claro. Então, hoje é meio difícil, o MTG não tem muito interesse de abrir novas entidades, ele gostaria que as entidades crescessem, agregassem e ficassem maior. Muito bem, eu vou chamar os comerciais mais uma vez aqui, depois nós voltamos para falar Festejos Farroupilha, ondas curtas para uma história longa, comemorando aí os 100 anos do Darcy Fagundes e do grande Rodeio Coringa, para saber com o Volney Poletto também o que mudou de lá para cá. Isso é história, isso é Le Frotole del Fifo, 35 anni, adesso in podcast. Allora, vi farti un invito, curta, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal também para fazer crescer e para a gente falar muito ainda de cultura italiana, muito de cultura gaúcha e muito de todas as culturas que ajudam a crescer a cidade de Marau, o Rio Grande do Sul e o Brasil também. Fim de qua um pouquinho. Ecco, torniamo al vivo e a colore con il podcast Le Frotole del Fifo, parlando in italiano, parlando in portoghese, parlando della cultura gaucha, parlando della cultura italiana. Volney, 100 anos, né? 100 anos aqui, ó, festejos farroupilhas homenageando os 100 anos do grande rodeio Coringa. O que tu se lembra do rodeio Coringa? O que tu acompanhou do grande rodeio Coringa, da narração aí do Darcy Fagundes? Qual que é a parte dele na história da nossa cultura gaúcha, na tua visão, né? Na tua opinião. Eu, na verdade, sei pouco sobre o rodeio Coringa, porque não foi uma coisa que eu fui pesquisar, mas acredito que aí foi o arranque da nossa tradição ter desenvolvido, né? Claro que em 47, quando surgiu os 7 homens que fundaram o MTG, né? Isso foi o grande passo da tradição para a nossa divulgação, né? Isso sim. Mas o rodeio Coringa foi pioneiro, tanto se diz pioneiro, né? É a semente lançada para o que existe hoje. Eu acho que é aí que parte, né? A nossa tradição das culturas de laço. E as ondas curtas, então, para uma história longa, por quê? Porque nesse período não tinha outro meio de comunicação, era o rádio. Era rádio. Então, e teria muita história, né? Muitas histórias longas. E hoje o rádio ainda é uma coisa muito usada, né? Bem interessante, né? Claro, eu sempre digo, eu sou um homem do rádio e vou continuar fazendo rádio, eu adoro rádio, eu vivo rádio todos os dias, mas tive também a oportunidade
de ter um espaço Certo. para fazer um programa como Ao se vivo. fosse no rádio, mas que vai instantaneamente Ao mundo público. afora. Nós temos ouvintes na Itália, nós temos os nossos telespectadores acompanhando em vários lugares do mundo hoje. Então, que bom que a gente tem agora essa ferramenta instantânea também, mas eu sempre preciso lembrar do rádio, né? Sem dúvida. A divulgação, por exemplo, no tempo de vocês aí, a primeira coisa que tinha que fazer, bom, nós vamos fazer aqui uma festa, nós precisamos divulgar, porque quando tu começou não tinha aqui essa ferramenta de trabalho de agora, que é a internet, o podcast, tinha o rádio, tinha o telefone, tinha o fax. Era rádio e os convites em mão, assim, numa folhinha branca impressa, entregada em mão. Também, lá entregar para a entidade. De mão em mão, entregar para os visitar, né? Isso tinha muito. E o rádio sempre foi o que nos mais abrangesse uma área maior, né? Sem dúvida, pegava. Porque quando tu convida uma entidade para vir, tu convida ela. O rádio convida a população, convida o público em geral. É o público que vem assistir. E é o que faz o evento, na verdade, né? Quem engrandece é o público, né? Tem que, sempre que eu penso que a tradição tem que fazer algo que leve o pessoal, né? Nós fomos felizes por 2 anos aí, que foi na patronagem do Gaúcho, que fizemos aquela tropeada de gado passando pela avenida, do Gauchinho, e tivemos a Batalha do Pulador no parque, que deu um polvaréu total, né? Uma coisa fantástica, né? 2 eventos que muitos marauenses não iam conhecer, não iam nem saber que existia. Sim. Eu, por exemplo, eu não vi. Eu conheço um pouco da história, porque o meu pai também me conta, e como ele já tem 84 anos, ele diz, eu digo com orgulho, que eu lembro dessa parte quando era o potreiro do frigorífico Borella, que o pessoal chegava com as tropas, e ele presenciou isso, da boiada chegando e largando ali para depois escolher o gado lá e daí para a carneança. Mas eu mesmo não tinha visto, né, vi em outros lugares, claro, vendo uma boiada passando na Avenida Júlio Borella de Amaral e a Batalha do Pulador também, a gente ouvia falar, né? A gente ouvia falar, inclusive ela foi gravada lá perto, ali em Ernestina. Ali no Pulador, no né? Pulador lá, eu passei por ali já, mas eu não tinha visto a grandeza que era aquilo ali. A gente teve o prazer também na gestão, então de vocês ali, mais uma vez poder fazer a cobertura, e que bonito que foi, isso fica para a história. Fica para a história, uma coisa que isso que eu acho interessante, que quem está na presidência da Semana Florida, que ela se preocupa muito em fazer algo para levar o público. Porque acho que o mês Farroupilha, porque hoje eles falam semana, mas na verdade é um mês Farroupilha, né? Quase mais. Trabalha-se um mês, trabalhar algo que tu possa levar o público para conhecer mais a nossa cultura, trazer coisas que tragam o cultural, que traga aquele dia todo mundo quer ver, né, aquelas bombas, e foi o que aconteceu na realidade, claro, resumido, né? Mas foi a realidade dos farrapos, né, que lutaram e brigaram. E daí, perderam, ganharam muito, né? Porque se não fossem eles, né? Tu vê brigar contra o exército, né? A mão, né? Não é fácil. Foram de muita coragem, os homens desbravadores, né? E então isso é que nós temos que divulgar, para o povo conhecer o que é a nossa cultura, né? Claro, é o que a gente sempre fala aqui. Eu sempre uso um exemplo que a gente tem que apresentar a vaca para a criança, porque senão ela vai achar que o leite vem de dentro da caixinha. A gente precisa mostrar isso. Da onde veio, o princípio. Isso. A gente tem que falar da modernidade, sim, temos ferramentas hoje é mais fácil, entendo perfeitamente, mas tem que valorizar a cultura. Os primeiros imigrantes, os italianos, os gaúchos, por exemplo, que chegaram aqui, que desbravaram, muitos perderam a vida lá na tal da Batalha do Pulador. Muita coisa. Quanto ficou pela estrada com as Perdeu tropas. famílias, vidas, emboscadas, né? Foi grandíssimo. Eles brigaram foi a maior guerra que existiu, né? Durou 100 anos a guerra, né? É uma coisa incrível, né? Então, se hoje a gente tem aqui um ambiente bom para viver, se a gente tem na própria cidade o progresso que chegou aqui foi junto com esses desbravadores, né? Frigorífico Borella, Fuga Couros, a Metaz e as outras empresas. Vem sumindo e agregando, né? A tua família que deixou todo mundo, né? Também, entendeu? E a gauchada em si, que ajuda, que faz a sua parte, né? Eu, por exemplo, que eu conheci um domador foi o Gauchinho. Quando a gente trabalhava lá na Fuga Couro, já naquela época, ele mesmo trabalhando lá na empresa, de vez em quando ele passava com os cavalos dele que ele tinha pegado para domar, o que era dele, e ali que eu fiquei sabendo o que era um domador. Então, na cidade, ele deu o jeito dele, né? Falando um pouco. Veio, se alojou e fazia aqui.
E conseguiu fazer, conseguiu manter, e foi presidente de um rodeio grandíssimo. Vários anos até, um batalhador. Então, são essas pessoas que a gente que tem a oportunidade precisa valorizar. Por isso que eu convido pessoas para vir aqui no meu programa para falar, não é para aparecer, mas é para falar dos feitos. Para conhecer um pouco da tradição, que a gente possa dizer. É poder se espelhar, né? Daqui a pouco, bom, eu preciso de uma opinião. Não, mas peraí, eu assisti lá no FIFA que o Volney é um cara que ele pode me ajudar, que o gauchinho pode me tirar uma dúvida. Sem dúvida. Então, isso a gente tem que valorizar e muito. Volney, in questo giorno noi faremo anche un programma speciale perché il programma Le Frottole del FIFO ha un quadro dentro del programma Le Frottole del FIFO che si chiama Le Frottole del FIFO 35 anni in famiglia, dove che noi andiamo a visitare una famiglia. Allora, per cominciare, siamo di fare la visita nella nostra Rota da Salamarias, perché ha grandissime famiglie, importantissime famiglie, che ha commerci, che produce cachaça, vinho, salami, e porta avanti anche la nostra cultura tra la gastronomia, che anche la Rota ha cominciato piccinina, di una idea là di 2 o 3 persone, con l'appoggio del poder pubblico dell'epoca, e che si deve sgrandire. Adesso è buono di lavorare perché con il progresso, con l'appoggio delle persone, anche la Rota la si deve sviluppare. Então, a esempio da cultura gaúcha, si organizza, se mantém a memória daqueles que iniciaram tudo e così in questa domenica noi siamo andati a visitare la Cantina da Terra, che è il nostro amico Riva. Certo. Riva è un italiano scelto che è sempre là a attendere insieme con la sua famiglia, è la continuità, là al Juan è il suo figlio più vecchio. Certo. È là a attendere, di ricevere le persone, magari ricevesto tanto bene. E allora è questo che noi vogliamo valorizzare. Allora Dudu, sei pronto? Allora mettiamo in aria Le Frottole del FIFO in famiglia per noi accompagnare. Cari amici, Posto Toffoli presenta Le Frottole del FIFO in famiglia. Oferecimento Mercado Binda, per in veículos, tradizione che passa de Pupá Parfiol. Cantina da Terra, il meglio posto per impianar la panza e guastar pochetin, e anche Mercado Binda. Se ora, de n'altras branca de storie e frottole, ancora, fanno una visita in la Cantina da Terra, dentro della nostra bella Rota da Salamarias. Vieni con me, che te mostro tutto de bel. Per chi che non si ricorda, qua nella Cantina da Terra mi sono rento del Mastel. Il Mastel era dove chi pestea la uva per fare il vino. E chi che non conosce mia da per venire qua per vedere il Mastel, che in cui non si dopara mia P, ma è ancora qua per dimostrazione. Allora, approfitte, Allora, in la Cantina da Terra te è il stazionamento rotativo, per gente che ha di pietà, per la gente speciale e anche per quei che ha le bestiolette, sì, se tutto pensa appunto e a capriccio. Vieni con me che vi mostro, Allora qua noi abbiamo la cantina e anche la loggia, sì, una loggia con tanta varietà in cui che se gli oggetti che i gauchi d'opera, che se le sappatiglie, le alpargate campere, le cuie, le pompe, bene, un poco di tutto dell'artesanato di Marau e della nostra regione. Tutti i prodotti da Rota da Salamarias, il formaggio, il vino, la cachaça, quelli che sente la Rota da Salamarias steccati qua, in la Cantina da Terra, che sente la RS 324 in la comuna di Marau. Chi che viene de Casca per andare a Passo Fondo, chi che viene de Passo Fondo per andare a Banda de Casca o per la Serra Gaúcha, bisogna passare qua in la nostra perimetrale e viene rento in la Cantina da Terra, che qua il Paron, il Riva, insieme col suo figlio Juan e la sua famiglia, e attende tanto bene e tanto pulito. Te puoi mangiare tutti i giorni i biffetti in tia sciapa, la polenta brustolata, il buciro che sia anche al melado, la bebida gelata del punto giustetto. Allora, Cantina da Terra, se è il punto di parata di quei che si in viaggio, di quei che si la strada per mangiare bene, guastar poco, comprare i prodotti da Rota da Salamarias e ancora portare un regalo per qualcuno della famiglia. Allora, approfitte, passando in Marau,
Cantina da Terra e il posto rento da Rota da Sala Marias. E per quel che mi dico che è sempre buono andare in volta al Beagle, qua in la Cantina da Terra che abbiamo qui. Rappresentante là della vinicola Giaretta, del Peschi Paghi Giaretta, che anticamente con l'idea del nonno là al Paron, c'era solo che un Peschi Paghi, dopo che è diventato anche un buonissimo ristorante e dopo ancora una vinicola famosissima che porta i suoi prodotti per tutta la regione e che sicuramente le frottole del FIFO in famiglia no a tanto tempo distante disimbarcherà là per fare una visita ai miei amici, loro rappresentanti di loro qua può dare la paradina, ma guarda, prima riceve qua un regalo, le frottole del FIFO 35 anni, mena al nonno Giaretta e ai paroni là che sono nostri amici di sempre. Muito obrigado. E allora era di parlare con lui fuori dell'area che l'ambulanza e quei che portano vino ai stabilimenti sempre i ha preferenze. Allora noi abbiamo ridesto le frottole del FIFO in famiglia, ritorna di qualche punto, sempre scherzando ma parlando delle robe serie e delle marche, del vino, della caciassa, del formaggio, del salame, dei prodotti fatti per i nostri immigranti italiani che ancora con tanta fartura noi abbiamo in tola. Tanti bellissimi prodotti buoni, prodotti di qualità teccati qua in la Cantina da Terra. Le pipette di Carvalho per mettere dentro la caciassetta per l'aperitivo, che c'è qua il vino, che c'è anche quel in garrafon, che dà per beverlo tranquillissimo, il vino del bon, le cuie del purungo, proprio quei di una volta, anche le pompe bellissime, le stuvile, robe che italiani, robe che gauci do pare, chi do pare ancora, guarda, i cornetti, c'è un prodotto bellissimo, artesanale, paticcia par l'erba mate, metto il rento della cuia per dare del regalo. Qua guarda, le gamellette piccinine per fare gli aperitivi anche e puoi portare a casa e dare del regalo a qualche dun importante della tua vita. Tutto questo teccati qua nella Cantina da Terra. Pesci, bellissimi, guarda. So qua, c'è un ricordo per tutta una vita. I spumanti, buonissimi, qua che c'è vin di tante marche conceituate che ti puoi portare a casa, portare e dare del regalo alla gente importante. Allora, qua nella Cantina da Terra ti dà tutta questa possibilità. Attendimento di famiglia, che piace, rento da Rota da Sala Marias della comune di Marau, mangiare bene, un mangiare semplice, che c'è la polenta brustolata, il melado, il vinetto buonissimo proprio, i bifi di acciappa fatti proprio in tela ora, il formaglietto che dà acqua in bocca, tutto questo è Cantina da Terra, un dei posti bellissimi che noi abbiamo qua nella comune di Marau, rento della nostra Rota da Sala Marias. Allora, ticket si de fuori, passando qua per la comune di Marau, vieni conoscere la Cantina da Terra, rento della Rota da Sala Marias. Ti aspettiamo, E che posto meglio che il balcone di una cantina, il balcone della Cantina da Terra che in questa settimana ha ricevuto le frottole del FIFO in famiglia. Parliamo un pochettino con il Riva, che è il Paron, e Riva va a fare un invito e va a contare un pochettino di quel che loro fa qua, tutti i giorni della settimana, sempre al mezzogiorno. Come diceva il frate Rovilio Costa, prediche curte e salami lunghi, qua la qualità sempre la vede in primo posto. Riva, dà un struccone ai nostri telespettatori che desideriano accompagnare il podcast Le Frottole del FIFO e il rento del podcast Le Frottole del FIFO 35 anni, noi altri sempre facciamo un episodio che si chiama Le Frottole del FIFO in famiglia. E mi sempre risalto e dico, perché le frottole del FIFO in famiglia? Perché noi andiamo solo che dove che sono le famiglie di loro. Titici qua, con il tuo figlio, Giovanni, il piveccio, e là dedrio che c'è la stampa degli altri figli anche. Allora la famiglia la si presente, la tua famiglia la si qua, per attendere le famiglie che le viene in la Rota da Sala Marias, rento della Cantina da Terra. Allora arriva una paroletta per i telespettatori. Sì, un piacere Fifo di partecipare del podcast, una novità. Ti saluto per la iniziativa, sì.
E convidamos a tutti che venham conhecer a Cantina da Terra e anche a Rota da Sala Maria. Como é que te diz? Il ditado che salami longhi. Salami longhi e prediche curti. Mi fa un giugo con te che questo salame quasi è della marca Origens, che io mi conosco per il gusto. Te conosco pela origem, Laura? Sì, lei è d'origine da Rota da Sala Maria. Che andremo in Calabria per fare il podcast. Sì. E Paolo che mi aspetta con i salami piccai. Cosita via. E altri anche, incomodarli un pochettino. Convidiamo a tutti loro che vengono a Cantina da Terra per mangiare salame, formai, polenta, codiguinho no, da massa lavoro cucinali. E a Rota Sala Maria che vem conhecer empreendimentos e a nuova strada che si deve fare, bella, senza barro, senza poeira, neanche si sporca scarpe per passeare. Ecco, allora, rento della Rota da Sala Maria, squadra della comune di Marano, noi abbiamo diverse famiglie, abbiamo diversi prodotti, ma qua, specificamente in tela Cantina da Terra, da per cattare tutti i prodotti della Rota da Sala Maria, è vero Riva? E anche prodotti che viene di fuori, perché ti qua al mezzogiorno, cosa che se mangia qua te la ora, se mi e Dudu quando finimo la gravazione adesso volemo sentarsi là e impianare la panza, cosa che ti serve per noi? Una volta un lá de Soledade mi ha detto, allora proposiate un brick e lui mi ha detto, se te che soldi, fai un brick. Allora se te che soldi, scarsella, da per mangiare polenta, formai, salami, uvi fritti, melado com formai, salada, il dia inteiro, tá? Il dia inteiro? Fatto até agora é servido na mesa da chapa aquecida. Opa, e per portare a casa allora il salame, il formaio, le facche, le cuie, prodotti che vende tutta la nostra regione e tutti prodotti buonissimi, di qualità. Sì, siamo sempre drio sfrugnarga dito qua, ó. Qua femos una gravação de cuia, bomba, erva mate, que escolheste na erva mate de Rota Sala Maria, estocava para Santa Catarina. Cliente dela fomos na sexta, metemos um folder da Rota Sala Maria, da Cantina da Terra e mandemos a nostra marca distante. E personalizzato anche. Questa sì. Un di lavori che femo intanto descansemo. Ecco, e vuoi domandarti una cosa. Per quei che viene fuori non occorre mica fare incomenda di niente, arriva qua te la ora, senta, mangia e tutte queste pezze antiche che ti piccai, se solo che per un scenario o anche per esempio in tanti anni di strada ho lavorato con tanta gente che cada posto che arriva e quando vede un radio, una vitrola, una roba antica voleva comprare e portare a casa, te anche per vendere questi artigli o se solo che per enfeitar, se solo che il scenario. E objetos antigos que é qua é para enfeitar o cenário. A maioria é da família, qualquer parente. E ganha história anche. Vive ou morte, ou qualquer um que a minha posta e me dá qua para cuidar-lhe. Due peças da servo, qual é vinhesta de Tapejara. Lá é vinhesta um dia com bule, com uvi brusai rento, uma pinhata com o bigoli brusai e uma vitrola. Eu disse, ma perché un presente così per me? No, ho detto, mi dobbiamo portare un presente perché mi piace venire qua, che parliamo italiano. Ecco. Tentiamo, ho detto. Lui è un fomentatore da cultura. Là di Tapejara, là è fortissimo, Strucon, gli amici della comune di Tapejara, specialmente quelli della Cappella Caravaggio. Per tanti e tanti anni siamo andati là a fare show di frottole, di storie in la scena italiana, allora approfittiamo questo momento. Le cose che siamo devo dire, le frottole del FIFO 35 anni, in cada posto che ti vedi cate un amico. Prima che era qua il rappresentante della vinicola Jaretta di Guaporé. Sì. Nostri amici della vita intera, di volte noi andiamo anche là, passare un paio di ore agradabili. Allora, se la storia, se le famiglie devono lavorare, se le persone che hanno un pochettino di tempo, come arriva, sempre devono correre, devono attendere, ma sempre disponibile per attendere noi. Allora, sì. Questo anche è importantissimo. Italiani. Gente buona, ha detto, ma da via per arrivare da rente. Sì, Guaporé, gente buona, siamo stati a pochi giorni con la comitiva di Marau per difendere la lingua del italiano, la Guaporé. L'italiano che è il nostro patrimonio. Isso aí, lingua del italiano. Allora ho detto, Guiné objetos in cantina, Guiné qualche objeto repetido, sem estimação
emocional. Sì, senza un valore ali emozionale. para negócio, tá? Mas ormai é pieno in cantina de formai e vinho, e mi apposto per i mestieri antichi. E qui, com'è che sei il pernil di porco te fai ancora? Com'è che è il nome? No, i pernil da massa lavoro, Eh. sono di fare il culatello adesso. Mi sapevi che era novità qua? È il culo del porco, questo qua, Anche quella è il culatello. il culatello. Parfio sacoi di una volta? Sì, Se primo di io È sacoi. il colchão mole del porco. Ah. Il pernil, com a pandemia, ha diminuito a procura e diminuito il turista del Mato Grosso Sul, Paraná. Che era quei che più consumia. Quei che ha soldi, né? No altri qua del sul. Quei che ha soldi, questa è mia, né? E chi ne ha da una parte che ha mia, allora tem che avere soldi distante. Riva, vuoi ringraziarti per ti aver ricevuto altri le frottole del FIFO 35 anni, le frottole del FIFO in famiglia in questo attimo, in te la cantina da terra, te la RS 324, qua in te la comuna di Marau, chi che viene fuori a se invita per venire, mangiare tutto il giorno, fatto in te la ora, come Riva ha detto, tanti oggetti che dà per dare del regalo e anche i buonissimi prodotti. Allora grazie per il tuo tempo e grazie anche per la parceria perché Rivas è stato uno dei primi patrocinatori con la marca Cantina da Terra dell'evento Rento del podcast Le Frottole del FIFO in famiglia che ritorna un altro giorno in un altro posto della Rota da Salamarias della comuna di Marau che noi altri che abbiamo un carinho, un onore tanto grande per voi. Grazie per la visita. Fino altro colpo! Arrivederci, questo è mio caro! È così di ridere, di scherzare, ma anche di parlare serio, perché Rento della Rota da Salamarias, noi altri che abbiamo questo stabilimento tanto importante che è la Cantina da Terra, di una famiglia che è sempre là alla disposizione. Allora, vogliamo ringraziare per i veicoli, la direzione che passa da Pupà Parfiol, Mercato Binda, mio grande amico, Primo Binda, che è stato anche al primo posto che mi ha lavorato là da Vimes Binda, suo papà Giovan, suo fratello Tony, primo, che ha dato anche lavoro per noi altri, e continua anche patrocinando noi altri adesso, allora anche quelli della Cantina da Terra e Mercato Monteiro e Rigo, allora sei patrocinatori del programma Le Frottole del FIFO in famiglia che visita le famiglie, le persone che le devono lavorare. Volnei Poletto, grazie per la tua visita qua nel podcast Le Frottole del FIFO per parlare un pochettino della evoluzione, diciamo così, degli eventi in Rento della cultura gaúcha, ancora avanti del Piquete dei Laçadores, os parceiros, che continua mantendo la cultura, tu ainda continua laçando, sim, teu cavalo lá. Sim, continuamos assim, a gente gosta muito, participa dos eventos, sem dúvida nenhuma, FIFO, e tentando sempre querer divulgar um pouco mais a nossa tradição, pregando sempre o tradicionalismo, o quanto mais possível dentro do que se convivia há muitos anos e que a evolução venha, mas que não esqueça das nossas origens, né? Que isso é muito interessante. Claro, como diz a música do Gildo de Freitas, o imortal Gildo de Freitas, homocidade associa com a gente. Isso para aí. vir para o CTG para ver. Ou, nesse caso de vocês também, para o Piquete de Laçadores, que também segue os mesmos moldes da 7ª região, do CTG, da família, dos costumes. Sem dúvida nenhuma, né? Divulgando e participando dos eventos, divulgando a nossa tradição e para nós ele é um esporte dentro da tradição, porque a gente chega o domingo ansiado para ir para um rodeio e vai para o outro. Claro, a gente na idade a gente já vai diminuindo um pouco o ritmo, mas a gente participava praticamente todos os finais de semana, né? E chegar a participar num verão em 32 eventos, então 32 finais de semana num ano dentro de eventos, né? Então, é gostar. Então essa quantidade de eventos ela sempre teve... ela já vem de muitos anos atrás. Todo final de semana tem um rodeio para participar. Aqui no entorno sempre tem 4, 5 perto. Não, engraçado que a cultura mesmo ela surgiu na fronteira e onde tem mais evento é na Serra. São municípios menores e muitas entidades que participam. E tive estar aqui essa semana, conversei com o Guri, uma cidade fronteiriça e sai um evento por ano. E daí depois é mecânica e outras coisas. Lá diminuiu. Municípios muito grandes, né? E uma entidade por município, quando muito duas, e acaba sendo menos eventos, né? E aqui, como muitas entidades, né? Tu vê que Marau tem 14 ou 15 entidades, né? E então todos fazem evento. Então por isso que cresce muito na cidade pequena. Italiana com origem de gaúcho, que desenvolveu muito.
Claro, a gente sempre fala aqui que Le Frottole del FIFO, e eu sempre digo e repito que quando criamos aqui o Le Frottole del FIFO em podcast, foi para trazer todos, de todas as culturas, mas especialmente a cultura gaúcha. Por quê? Porque somos, né, brasiliani, ítalo-gaúchi. Se nós pegar a nossa rota aqui para as fundas, Serra, Bento, Caxias, aí para dentro, Antônio Prata, é muito evento de lá. É onde você encontra os maiores incentivadores da cultura gaúcha dentro do italiano. Claro, com outras etnias também. Sem dúvida nenhuma, sem alemão, tudo, né? Mas é dessa mescla que saiu os grandes incentivadores da cultura gaúcha. Sem dúvida nenhuma. Isso a gente sabe, a gente tem essa experiência também de eventos que a gente participa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora dele também, que tu vai encontrar lá a pessoa que saiu daqui, que foi para outra cidade, para outro estado e que está ali. Só que, né, que bom, essa notícia que o Vonei nos dá aqui, que aqui nós na Serra, então, nas cidades menores, nós temos mais eventos que a própria fronteira. Do que lá na própria fronteira, que também vive o dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Até porque lá eles têm umas questões também, né? A cidade de fronteira, a gente sabe que elas têm algumas questões que, por ser a própria fronteira seca, tem algumas coisas que não acontecem. É mais difícil para eles. Né? E assim, são grandes municípios, né? Grandes estancieiros, e daí não tem tanta população. Não é que nem aqui, né? Hoje eu sempre digo que nós, de Marau para baixo, somos um país europeu, você vive um nível totalmente diferente. Sim. É um enriquecimento aqui. Quem conhece um pouco e andar pelo estado vai ver o privilégio de quem mora nessa rota aqui, nossa, dos italianos aqui, alemães e outros povos, né? Mas o quanto é rica a nossa região em cultura, em emprego. Se tu olhar Amaral, quanta gente fora hoje tem aí, né? Necessitando, isso é muito bom. Sim, a gente sempre fala, inclusive com algumas pessoas que já passaram por aqui, que vieram de outras cidades, vieram justamente para trabalhar e para agregar também, né? Como o presidente dos festejos Farroupilha desse ano aqui, o Valdecir, ele falou, a gente chegava no final de semana louco para ir laçar, para ir para o rodeio, para ir para uma festa. Isso também faz a cultura gaúcha engrandecer. Sem dúvida. E a vontade, né, de participar. De participar e o esporte da gente, na verdade. Em nome da JL Energia Solar, da Ótica Padilha, Grifa Doces, Zafa Telhas, Posto Toffoli, MR Embalagens, Concretos Alvorada, amigos da Xlândia, Sotile Empilhadeiras, MR Embalagens, meu amigo Moura, Mecânica Piton, DS Lanches, logo acima do Mercado Binda, Dr. Moisés Cardoso, MZ Odontologia, Restaurante Café La Cabanha, Líder Equipamentos de Proteção e Uniformes, a Contabilidade, meu amigo Gilmar Bonenberger e ainda Com Capricho Lavanderia. Nós apresentamos mais um Le Frottole del FIFO 35 anni. Coi, portanto, Vonei Poletto, grande incentivador da cultura italiana, da cultura gaúcha, hoje à frente do Piquete de Laçadores, os parceiros. Vonei, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua presença aqui e dizer que as portas estão abertas sempre que tu queira divulgar a cultura gaúcha, a cultura italiana, que faz parte aí das origens de vocês também, das famílias. Eu queria que tu deixasse uma mensagem também para essa gurizada nova que está acompanhando e que gosta da nossa cultura gaúcha. Deixa uma mensagem para eles aí, para eles seguir esse caminho. FIFA, eu vou falar em português, porque se eu falar italiano eu vou me atrapalhar um pouco, mas quero te agradecer pela oportunidade de mostrar um pouco do que a gente sabe e dizer assim para a juventude que venha conhecer o nosso movimento, que entre no nosso movimento. Quem entrar, eu sempre digo que o laço, que é o que a gente é só a primeira vez de sair no brete, depois ele fica vicioso logo, né? É uma coisa emocionante. Eu entendo que hoje não é muito fácil, mas é muito boa a nossa cultura. Venha conhecer e nós precisamos de sucessores, né? Todo mundo passa, as entidades ficam e os patrões vão indo, né? E vai renovando e precisamos de juventude, que a juventude é tudo e não é só na tradição, em qualquer meio precisa da juventude, precisamos dela. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso no teu trabalho. Ecco, Rancoi, il programma Le Frottole del FIFO 35 anni, ha fatto una visita in la cantina da terra, reento del programma Le Frottole del FIFO in famiglia, e ha ricevuto la persona di Vonei Poletto, un italiano, un gaucho, che è sempre davanti di tutti gli eventi della cultura gaúcha qua in la nostra comuna di Marau.
se è presidente, se è il patrono, se è in cima del suo cavallo, se è lassando là la pista del Parque Lauro che sei di Bortolon, volei non manca mai. Allora, a esempio di lui, noi voleremo ringraziare in questo attimo a tutti i gauci, a tutti gli italiani, ringraziare a te che ti si casa di riascoltare e domandare, de che paia, manteniamo viva la nostra cultura italiana, la nostra cultura gaucha, che così noi da sempre per i nostri fioi, per i nostri nipoti, per le generazioni che vengono dopo di noi, un bellissimo regalo che fa la famiglia restare insieme, degli eventi, della cultura e tutti gli acontecimenti qua della nostra comune di Marau e fuori dell'anche. Ritorneremo domenica che viene, se Dio vuole, con un altro programma, Le Frottole del Fifo, 35 anni. Strucon, ste con Dio che noi andiamo con lui.